Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Pastor Alberto aqui, esse é o canal Falando de Graça, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe grandemente sua vida, que tudo te vá bem, que a boa mão do Senhor esteja sobre você. É um prazer estar novamente com você aqui e juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor com aquilo que Ele reservou, separou para nós de hoje. Estamos no propósito de santificação, retorno à santidade. Hoje, 35º dia de um propósito de 40 dias, ou seja, faltam 5 dias para encerrarmos o nosso propósito. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Deus tem ministrado poderosamente aos nossos corações. E se você, como eu, está fazendo esse propósito com o coração constrangido diante do Senhor, certamente Ele já mudou muitas coisas na sua vida e certamente Ele já te capacitou para mudar aquelas que ainda faltam. Glorifique a Deus pelos avanços, glorifique a Deus pelo que Ele ainda vai fazer, porque Ele vai fazer, porque aquele que em nós começou a boa obra é fiel de completá-la até o dia de Cristo. Nós estamos num processo, Deus está nos purificando, Deus está nos santificando, Deus está nos aperfeiçoando segundo a sua palavra. Quero meditar com vocês uma palavra que diz aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 12, e diz assim: não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então temos um alvo, temos um prêmio, e é para ele que avançamos. E como avançamos? Permitindo que Deus faça essa boa obra, essa santificação, essa purificação em nós. Não há como ver Deus na nossa vida se nós não buscarmos a santificação. Isso é algo contínuo. Por isso, volto a citar aquilo que Jesus falou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, processo de santificação passa por isso: negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. Ele é o nosso alvo. Esquece das coisas que tentam te paralisar. Supere esses obstáculos e avance para o alvo que está em Cristo Jesus. Estamos falando sobre pecados de entrega. Deus tem você por completo ou parcialmente? Essa é uma boa pergunta. Você se entregou completamente a Jesus ou parcialmente? O salmista ele diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E ele mesmo responde: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e que eu possa fazer isso diante de todo o meu povo. Então nós tomamos o cálice da salvação, invocamos o nome do Senhor e fazemos isso em comunhão com todos os santos. Vamos aqui à leitura do livro. O que você achou dos outros vídeos, desse tema? Deus te trouxe alguma coisa à memória? Deus te despertou em algo que você precisa mudar? Comenta aí, tá? Deixe seu comentário. Conta como tem sido essa jornada até aqui. Certamente Deus vai te abençoar muito mais. Falei sobre as duas formas que Deus usa para quebrantar o ser humano. A primeira é a revelação, é o conhecimento da sua palavra. Esse é o básico, esse é o princípio que Deus prefere trabalhar. Mas muitas pessoas resistem ao Senhor pela palavra, então vêm as circunstâncias sobre ele. E através das circunstâncias, Deus também quebranta o homem para que o homem se reconheça que sem ele, sem Deus, nada pode fazer. Então somos totalmente dependentes do Senhor. Agora o que o autor diz aqui: embora Deus alivie muito de nossas tribulações
em resposta às orações, ou seja, as tribulações vêm sobre nós e Deus ouve a oração dos justos. E por causa dessas orações, essas tribulações elas são aliviadas. Deus alivia, não retira totalmente até que se cumpra o propósito para o qual ele permitiu. Mas ele alivia, ele não deixa que você sofra além das suas forças. Algumas que ele permite que permaneçam, algumas tribulações. Mas descanse com esta certeza. Ele permite tribulações porque elas têm um glorioso propósito em sua vida. Você consegue enxergar isso? Você consegue enxergar Deus nas tribulações? Nas circunstâncias adversas? Se você consegue enxergar, parabéns. Porque você está vendo não segundo seus olhos naturais, mas segundo seus olhos espirituais. O próprio Paulo orou pedindo que fosse removida uma tribulação de sua vida, em 2 Coríntios 12, 9, que diz assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tá? Então, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós quando nós nos sentimos incapazes de, pela nossa força, fazer alguma coisa. Aí Deus vem com a sua força e realiza aquilo que precisa ser realizado. Mas como entendeu que a tribulação o trouxe mais para perto de Jesus, falando sobre Paulo, tá? Ele regozijou-se no sofrimento e nas fraquezas ordenadas por Deus. Você se alegra em seus sofrimentos e fraquezas? Você consegue enxergar a mão de Deus operando alguma coisa quando você está passando por uma dificuldade, por uma tribulação, por um momento ruim? Você se alegra em suas provações, como é ordenado em Tiago 1:2? Imediatamente confesse qualquer tendência para reclamar e resistir ao quebrantamento que Deus permite em sua vida. Não fuja do quebrantamento de Deus, abrace-o. A vida é gloriosa e resultado de quebrantamento que é recebido por fé. Agora o autor vai pontuar uma coisa muito interessante. Vamos lá. Deus permite as provações, as tribulações, alguns sofrimentos na nossa vida. Como precaução, deixe-me avisá-lo que Satanás pode enganá-lo, fazendo você aceitar passivamente um ataque demoníaco como quebrantamento do Senhor. Eu sei que essa afirmação vai gerar a pergunta, mas como eu vou saber a diferença? Ou seja, o autor aqui pontua que Satanás pode causar alguma tribulação na tua vida para confundir você, para que você aceite passivamente essa tribulação. Entenda bem, veja bem o que eu falei no ponto anterior. Você consegue enxergar a mão de Deus criando algum propósito na tribulação que você está vivendo? O diabo, ele também tem propósito quando ele provoca uma tribulação na nossa vida. Ele quer nos destruir. Se Deus quer nos fortalecer, nos aperfeiçoar, o diabo ele quer destruir. Então precisa um discernimento. O que o autor está dizendo aqui? Como eu vou saber a diferença? Deixe-me simplesmente dizer que se você gasta tempo em oração regularmente, Deus lhe dará o discernimento. Se você pedir, por certo, receberá sabedoria de Deus. Se você pede ao Senhor sabedoria, discernimento, geralmente essa é uma oração que nós não fazemos. Uma oração para ter um espírito de discernimento, para discernir aquilo que é proveniente de Deus e aquilo que não é. E isso é muito necessário. Todos nós deveríamos orar, pedindo a Deus discernimento, sabedoria do alto, para saber o que é permissão de Deus e o que é ataque maligno. Porque o diabo ele vai nos cercar, nos rodear, procurando atacar a nós, e ele vai às vezes simular como uma coisa boa, sendo que aquilo é uma coisa ruim que ele provocou. Deu para entender? Então, se a gente acha que as tribulações elas sempre vão provocar um resultado positivo, o diabo pode usar isso para atacar a nós e para que a gente se conforme com aquele ataque que estamos sofrendo. Tá? É mais ou menos isso. Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim
Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então eu tenho uma consciência aqui de que essa vida na carne, ela morreu. A vida que agora eu tenho é a vida de Cristo, a vida que Ele entregou na cruz e que eu recebi quando eu me arrependi dos meus pecados e confessei que Ele é o meu Salvador. Então a vida dele veio para mim, a vida espiritual. Então é essa vida que Paulo está dizendo. Eu fui crucificado com Ele na cruz, porque quem morreu na cruz lá foram os meus pecados. Foram os nossos pecados que condenaram Jesus, que mataram Jesus. E quando recebemos a Cristo como nosso Salvador, os nossos pecados automaticamente são crucificados na cruz, a nossa carne. O governo da carne é crucificado lá na cruz com Ele. Esses textos revelam o princípio espiritual vital da total dependência da força de Cristo ao invés da capacidade humana. Dependa plenamente de Cristo. Isso é entrega, isso é rendição, tá? De fato, Paulo regozijava-se nas coisas que acabaram com a sua força, pois assim ele teria que depender totalmente de Cristo. Afinal, Deus não pode receber aquilo que tentamos fazer para Ele, somente o que permitimos que Ele faça através de nós. É importante entender que a nossa força natural pode facilmente se atravessar no caminho da dependência total da sua presença. Ou seja, o que o autor pontua aqui é que a capacidade humana, o intelecto humano, a cultura de alguém, os estudos, os cursos que ele fez, facilmente pode atrapalhar o agir de Deus na vida de alguém que queira ser fiel ao Senhor. Por quê? Porque por ele ter muito conhecimento, por ele ter estudo, por ele ter habilidades, normalmente a tendência é que ele confie nessas habilidades, nessa força, nessa sabedoria humana dele para realizar as coisas que são espirituais. Não funciona. É perda de tempo, é desgaste de energia. Depender somente do Senhor. Use as suas habilidades, seu conhecimento, todas as coisas que você adquiriu, aprendeu, a sua força humana, a sua habilidade, o que for. Use, entregue todas elas ao Senhor e peça que o Senhor use cada uma delas para a sua glória. Assim funciona, tá? Vamos lá, onde eu parei. Na vida moderna, isso pode ser visto na maneira como damos mais importância aos métodos humanos do que à oração fervorosa e à santidade. Outro ponto aqui, né, que geralmente nós vamos à oração quando nossos recursos se esgotam. Então, se você precisa de dinheiro, você sabe como conseguir esse dinheiro emprestado com alguém, geralmente você vai a essa pessoa pedir primeiro. O processo deveria ser pedir primeiro a Deus em oração, para que Deus te direcionasse as pessoas que pudessem te ajudar, ou até mesmo Ele fizesse prover na tua vida, fizesse vir até a sua vida. Se falhamos em incluir a oração fervorosa e a purificação profunda em nossas estratégias, corremos o risco de tentar fazer tarefas espirituais na força humana, tá? O risco de tentar fazer tarefas espirituais na força humana, mesmo os pregadores, professores e testemunhas com um treinamento avançado não pode fazer nada sem uma profunda purificação e sem estar cheio do Espírito Santo. A obra de Deus só pode ser feita com alguém cheio de Deus. Todas as outras estratégias usadas para fazer a obra espiritual com a força humana vão falhar. Não vão ter resultado a longo prazo. Podem ter resultado até a curto prazo, mas a longo prazo não haverá, tá? Sem dúvida, devemos agradecer a Deus pelos tremendos métodos de pregação, ensino e estratégias de evangelismo que temos hoje. Eu conclamo todos os crentes a usar esses métodos maravilhosos, mas nunca devemos assumir
que os métodos e treinamentos podem substituir os requisitos fundamentais diários de profunda purificação e total dependência da plenitude de Cristo que em nós habita. Em outras palavras, os recursos humanos, as estratégias, todas essas coisas, elas são boas. O que o autor está dizendo não que elas são ruins, elas são boas, mas elas se tornam ruins, ineficazes, se usadas sem poder do Espírito Santo, sem o poder de Deus, sem a direção, sem a ação de Deus. É somente com ela que essas coisas têm potencial de realizar obras duradouras. Se fizermos a obra do Senhor sem a purificação e a plenitude do Espírito Santo, acabaremos falando mais às suas mentes do que aos seus corações. Como resultado, teremos convertidos que são nossos ao invés de Deus. Somente o Espírito de Deus pode produzir fruto permanente. Somente pelo Espírito, somente o Espírito pode gerar discípulos a Deus. A sabedoria humana, a oratória humana gera discípulos pessoais, tá? Não foi por acidente que virtualmente os grandes avivamentos foram liderados por pessoas fervorosas na oração, que davam profunda atenção à santidade. A questão não é a força ou qualidade de nossas estratégias, mas a profundidade de nossa purificação pessoal e de nossas orações, embora precisemos de estratégias boas também. Então Deus também nos enche dele, do seu Espírito, do seu poder, da sua virtude, também é capaz de nos dar estratégias eficazes para alcançarmos os objetivos que ele quer nos dar. Hoje mesmo estive falando à igreja sobre uma estratégia que nós vamos começar a praticar, que adotamos, que é a Casa de Paz. É uma boa estratégia, mas mesmo ela sendo uma boa estratégia, ela é ineficaz se não fizermos na unção, na graça do Senhor Jesus. Então precisamos da virtude do Senhor para realizarmos a menor coisa que seja, a coisa mais simples que seja. Isso é dependência, isso é entrega, isso é rendição. E talvez seja isso que a igreja precisa fazer nos dias atuais, uma entrega total, completa, plena. Se Jesus entregou tudo o que ele tinha em nosso favor, por que nós vamos entregar parte do que somos e do que temos para ele? Entregue tudo ao Senhor, não é perda, é lucro, é ganho, porque aquilo que você entrega ao Senhor, ele sempre dá mais. É como uma semente plantada. Nós não fazemos isso por ambição, mas nós fazemos por quê? Porque nós já não temos vida, nós experimentamos uma vida melhor, que é a vida de Cristo. Então a vida do meu eu, a vida da minha carne, não é mais interessante para mim. Isso precisa estar bem claro na minha mente para que eu não volte a pecar, a praticar os mesmos erros e a viver numa dependência da minha própria força. Lembrando aquele texto que eu citei outro dia, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. O texto bíblico diz que maldita é aquela pessoa que confia em si mesmo para a salvação. Se você confia em si mesmo, você está com um grande risco de fracasso na tua vida. Dependa do Senhor, entregue-se ao Senhor, renda-se ao Senhor plenamente, completamente. Não deixe nenhuma área da tua vida sem que Deus assuma o comando. Entregue todas as áreas, sentimental, financeira, profissional, de estudos, de conhecimento, espiritual, de relação com a igreja, de relação com outras pessoas. Entregue todas essas coisas ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos orar? Pai querido e amado, te damos graças por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de reunirmos na tua presença sobre o teu nome. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali o Senhor estaria. Então o Senhor está conosco. Nos rendemos a ti, reconhecendo quem o Senhor é, reconhecendo a sua soberania, sua majestade, sua glória, e nos reconhecendo também diante do Senhor que somos incapazes de qualquer coisa sem o Senhor.
Sem Ti, nada podemos fazer. Mas em Ti, Senhor, somos mais do que vencedores. Então nos ensina, Senhor, a depender completamente de Ti, a confessar os nossos pecados, a renunciar o nosso eu para vivermos a Tua vida que o Senhor tem para nós. Oramos assim, Senhor, gratos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigado por vocês ficarem até aqui. Amanhã, se Deus permitir, nos encontramos novamente. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. O pessoal do comentário aí tá sumido. Pessoal de Canaã, tá assistindo? Dá um oi aí, se manifesta aí, para eu saber que vocês estão acompanhando os vídeos, tá? E amanhã vamos para o nosso 37º dia, 36º dia, né? 35º hoje, 36º amanhã. Estamos caminhando para o final do nosso propósito, glória a Deus. Você está feliz com isso? Comenta aí. Eu estou muito feliz. Deus está nos tomando pela mão e nos fortalecendo para caminhar. Viu como é que passou rápido esses 40 dias? Muito rápido, né? Está passando, na verdade, porque ainda não passou, tá? Um abraço para todos vocês, fiquem na paz. Se você não é inscrito no canal, você que está aí visitando pela primeira vez, se inscreva aí para você não perder nenhum conteúdo. Nós compartilhamos vídeos aqui todos os dias, estamos nesse propósito de 40 dias, mas após isso, certamente Deus colocará outras coisas no meu coração e nós vamos fazer aqui em conjunto, tá? Um abraço para vocês, que Deus abençoe. Hoje é domingo, né? Se você vai para a igreja, um bom culto para você. Adore a Deus em espírito e em verdade, que você só tem a ganhar. Fiquem todos na paz.